A gente vê pelo mundo muitas regiões que querem se tornar independentes, que querem formar um novo país, isso por vários motivos diferentes. Tem uns que conseguem, tem outros que não. Mas você já viu algum município que lutou até se tornar um estado? Pois foi exatamente isso que aconteceu lá no interior da Paraíba há mais de 90 anos atrás. Mas como é que isso foi possível? E o que aconteceu com esse novo estado? Se você quiser entender toda essa história, então continua aqui no vídeo e vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre uma história bem curiosa que aconteceu lá em 1930 no interior da Paraíba. É a história do território de Princesa, que ficava na região da Serra do Teixeira, lá no sertão paraibano, na divisa com Pernambuco. Esse território foi criado na área do município de Princesa, que hoje é chamado de Princesa Isabel. E nessa época tinha uma área de mais de 1.700 km² e uma população de mais ou menos 20 mil pessoas. Mas o que é que esse território tinha de tão especial? É que durante o tempo que ele existiu, ele deixou de fazer parte da Paraíba e funcionava mais ou menos como um estado independente. Só seguia as leis que vinham do governo federal e não respondiam mais ao governo paraibano. Na verdade, era uma cidade-estado, parecido com o que foi o estado da Guanabara alguns anos depois. Mas nesse caso ele não era oficializado, mas funcionava como se fosse. Aí surge uma outra pergunta. Por que a cidade de Princesa decidiu se tornar independente? Qual era a vantagem para eles? Será que eles eram tão autossuficientes assim e não precisavam do restante da Paraíba? A gente vai explicar tudo isso para você. Mas antes a gente precisa voltar alguns anos antes para entender o que aconteceu antes da formação desse território. Os motivos que levaram à formação dele. Lá no começo do século XX, o sertão paraibano era dominado pelos coronéis. Na verdade, não era só lá que isso acontecia. Era em praticamente todo o Brasil. E esses coronéis mandavam em tudo naquela área de atuação. Mandava mais que o próprio governo. Tudo só acontecia por lá se fosse da vontade deles. E qualquer pessoa que fosse contra já entrava na mira dos jagunços, que eram como se fossem os seguranças desses coronéis. Alguns deles eram tão poderosos que chegaram a interferir até na política estadual e também no governo federal. E essa região da Serra do Teixeira também tinha o seu coronel. O nome dele era José Pereira de Lima, que morava em Princesa e era o coronel mais respeitado de toda a Paraíba, um dos maiores do Nordeste. Então ninguém tinha coragem de mexer com eles, nem mesmo os governantes. Tanto que quando o coronel apoiava um candidato a presidente do estado, que era como governador hoje em dia, era certeza de que ele ia ganhar. Você lembra o que é o voto do cabresto? Era exatamente assim que eles venciam as eleições. Foi assim com Solon de Lucena em 1920 e também com João Suassuna em 1924, que por sinal era o pai do escritor Ariano Suassuna. Tudo ia muito bem até que chegaram as eleições de 1928 e, como sempre, o candidato apoiado pelo coronel José Pereira se tornou o presidente da Paraíba. Dessa vez o escolhido foi João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Sim, esse é o mesmo João Pessoa que hoje dá nome à capital paraibana. Ele era sobrinho de Epitácio Pessoa, que era um político bem influente no estado e que já tinha sido senador e até presidente da República. E acima de tudo, também era aliado dos coronéis. Então, para eles, João Pessoa era a melhor opção para governar a Paraíba, certo? Não, muito pelo contrário. Ele passou a ser o pesadelo dessas oligarquias. Assim que ele assumiu o governo, João Pessoa começou a fazer uma reforma política e econômica para tentar equilibrar as contas do Estado. E uma das principais medidas para isso era justamente enfraquecer o coronelismo. Porque para ele, os coronéis eram os responsáveis pelo atraso da Paraíba, já que eles acumulavam praticamente todas as riquezas geradas no Estado. E ele realmente tinha razão, porque nessa época o principal produto dessa região era o algodão, o ouro branco do sertão. A gente falou um pouco sobre isso lá no vídeo sobre o lajedo do pai Mateus, que está aparecendo aqui no card. E quem controlava essa produção eram justamente esses coronéis, que enriqueciam e não pagavam nenhum imposto para o governo, já que nenhum governante tinha coragem de cobrar.
E para piorar, a maior parte desse algodão era exportado pelos portos dos estados vizinhos, como o de Fortaleza, o de Natal e principalmente o de Recife. Foi aí que João Pessoa decidiu instalar postos de arrecadação de impostos em todas as estradas que ficavam na divisa com os outros estados. Só passava quem pagasse esse imposto, que era bem alto. Então os coronéis não tinham alternativa senão procurar o porto de Paraíba para fazer essa exportação. E não era só isso. Qualquer coisa que entrasse nas fronteiras terrestres também era taxado, como os alimentos, por exemplo. Então tudo que a população do sertão paraibano precisasse tinha que vir da capital. E isso fortaleceu o comércio por lá, que também era uma das metas do governo de João Pessoa. Não preciso nem dizer que os coronéis ficaram revoltados com tudo isso. Então eles passaram a ser os opositores do governo estadual. Mas não foi só eles que se prejudicaram. Os comerciantes pernambucanos também, porque perderam parte do seu mercado. E entre esses comerciantes estavam os irmãos Pessoa de Queiroz, que eram primos de João Pessoa e donos do Jornal do Comércio, um dos principais jornais de Pernambuco até hoje. E a partir de então começou uma guerra na imprensa. O jornal pernambucano atacava João Pessoa e o jornal A União, que era do governo da Paraíba, atacava os Pessoas de Queiroz. Já deu para ver que as coisas estavam ficando cada vez mais tensas, mas o pior ainda estava por vir. Em 1930 ia acontecer as eleições para presidente, para senador e também para deputado federal. E como João Pessoa também era o presidente do Partido Republicano Paraibano, ele decidiu que o partido não ia lançar a candidatura de nenhum deputado que quisesse se reeleger. Ele só ia lançar candidaturas novas para renovar a política. Só que a intenção dele era justamente enfraquecer os coronéis, tirando os apoiadores deles do Congresso. Principalmente João Suassuna, que já estava por lá por 2 mandatos consecutivos. O coronel José Pereira, que já estava por aqui com João Pessoa, então ele mandou um telegrama dizendo que ia romper de vez com o governo e com o partido, e que também ia apoiar a candidatura de Júlio Prestes e Vital Soares para a presidência da República. Vale lembrar que nessa eleição João Pessoa também estava concorrendo com o vice na chapa de Getúlio Vargas. Então esse dia passou a ser considerado como o início da revolta de Princesa. Mas o que foi essa revolta? O que foi que aconteceu nos próximos dias? E como é que surgiu essa ideia de formar um novo território? A gente vai falar sobre tudo isso agora, mas antes eu peço a você que deixe o like aqui nesse vídeo. Assim você ajuda esse projeto a crescer e a alcançar mais pessoas, para que mais gente possa conhecer esse fato que nem aparece nos livros de história. E se você gosta de conhecer o Brasil e todas as suas histórias, então seu lugar é aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca mais nada do que a gente lançar, e toda semana possa conhecer um pouco mais sobre esse país maravilhoso. Mas agora vamos continuar. Depois do que José Pereira fez, é claro que João Pessoa não ia deixar isso de graça, porque ele tinha influência sobre muita gente e isso podia ser decisivo no resultado das eleições. Então ele decidiu tirar todos os funcionários do estado lá de Princesa, quase todos ligados ao coronel. Muitos deles foram exonerados, outros foram transferidos, até o prefeito e o vice perderam o cargo. E isso fez com que vários serviços parassem de funcionar, como a justiça, as escolas e por aí vai. Ao mesmo tempo, ele mandou a polícia tomar a vila de Teixeira e prender a família Dantas. Isso no dia 28 de fevereiro de 1930, que era a véspera das eleições. A família Dantas era quem controlava os eleitores de Teixeira e também estavam do lado de José Pereira. Depois disso, o próximo passo seria invadir a cidade de Princesa e prender o coronel. Só que os policiais não sabiam que ia ter resistência por lá. Enquanto isso, José Pereira já estava armando a população de Princesa. E ele tinha essas armas todas porque o próprio governo estadual entregou a eles em anos anteriores, para que a população de lá lutasse contra a Coluna Prestes e contra os cangaceiros. E eles nem esperaram a polícia chegar em Princesa para começar a lutar. Parte desse exército foi até Teixeira e lá aconteceu o primeiro combate entre os dois lados. Só que o coronel José Pereira não estava nessa luta sozinho. Lembra dos Pessoa de Queiroz, os empresários pernambucanos? Eles também estavam ajudando. Sempre mandavam mais armas e munição para a Princesa. Quem também apoiou essa revolta foram os presidentes de Pernambuco, Estácio Coimbra, e do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, porque eles também foram prejudicados com o sistema de cobrança de impostos que João Pessoa criou.
Até o governo federal estava do lado do coronel, porque o presidente Washington Luiz queria fazer de tudo para enfraquecer João Pessoa, que era adversário da chapa dele nas eleições presidenciais. Ele proibiu que Minas Gerais e Rio Grande do Sul ajudassem João Pessoa e chegou até a sugerir ao Congresso uma intervenção federal na Paraíba, mas o Congresso acabou não aceitando. Enquanto isso, João Pessoa fingia que estava tudo bem, tudo sob controle, que a questão de Princesa era um caso sem importância, mas na verdade ele tentava de tudo para invadir a cidade. Ele chegou até a pedir ajuda de Lampião e do seu bando. Por falar em Lampião, você sabe como foi que o rei do cangaço foi capturado? A gente conta tudo em detalhes nesse vídeo aqui do card. Então foram acontecendo muitas batalhas nesse período, e quase sempre a polícia estava em desvantagem. Uma das batalhas mais lembradas e mais sangrentas foi a do Casarão dos Patos, que começou quando a polícia invadiu a casa de Marcolino Diniz, que era parente de José Pereira. E como as coisas estavam ficando mais favoráveis para os revoltosos, então os chefes lá do movimento decidiram proclamar a cidade de Princesa como um território livre, que fosse ligado apenas ao governo federal e não tivesse mais nenhuma relação com a Paraíba. Teve decreto e tudo, que foi assinado no dia 9 de junho de 1930 por José Pereira, pelo prefeito exonerado e pelo presidente do Conselho Municipal, e eles formaram uma junta de governo. A partir de então, o território de Princesa passou a ter um hino e uma bandeira própria, que é essa que você está vendo aí e é até hoje a bandeira do município de Princesa Isabel. No dia 21 de junho, esse decreto foi publicado na edição número 1 do Jornal de Princesa, que acabou sendo a única edição mesmo, porque o jornal acabou depois disso. Então a revolta começou a ganhar projeção nacional e internacional, e João Pessoa tinha que fazer alguma coisa. Foi aí que ele mandou um avião do governo sobrevoar a Princesa e jogar vários panfletos, avisando que se os revoltosos não se rendessem, a cidade ia ser bombardeada. Mas mesmo assim o coronel não se sentiu ameaçado, pelo contrário. Ele disse que ia começar a expandir o território para outras partes da Paraíba. Já deu para ver que o negócio estava ficando cada vez mais sério. Só que no meio de tudo isso aconteceu algo que ninguém esperava. No dia 26 de julho do mesmo ano, João Pessoa foi assassinado no Recife pelo advogado João Dantas. Então foi aquela comoção toda, a Paraíba inteira ficou de luto, então começaram a acusar o coronel José Pereira de ser o mandante do crime, já que ele era o principal inimigo de João Pessoa. E além disso, o assassino era aliado dele e apoiador do movimento em Princesa. Só que na verdade a motivação desse crime não foi política, foi pessoal mesmo. Você lembra que a família Dantas foi presa lá em Teixeira no começo da revolta? Pois João Dantas era membro dessa família e ficou com ódio do presidente do estado. Há muito tempo que os dois já estavam se estranhando, um atacando o outro através da imprensa, e quando João Pessoa divulgou algumas cartas íntimas que o advogado trocava com uma professora, então ele resolveu acabar com isso de vez e cometeu o assassinato. Mas não teve jeito, o coronel ficou como vilão. Toda a população se voltou contra ele e os apoiadores foram se afastando aos poucos. Até o governo federal não quis mais se envolver na revolta para não ficar mal visto. Então o movimento foi perdendo força até que o presidente Washington Luiz mandou o exército ocupar a cidade e acabar de vez com o território da Princesa. Isso no dia 11 de agosto de 1930. Quando as tropas chegaram, José Pereira não teve outra opção. Fez um acordo com o novo governo estadual, entregou as armas do seu povo e deixou a cidade, sem oferecer nenhuma resistência. Então ele se mudou lá para a fazenda Abóboras, perto de Serra Talhada, em Pernambuco. Enfim, depois de 6 meses de revolta em Princesa, o saldo foi de 600 mortos no confronto, a maioria do lado dos policiais. E apesar de não durar tanto tempo assim, o território de Princesa foi muito importante na história do Brasil, porque foi um dos fatos que motivou a Revolução de 1930, que acabou com a República Velha e deu início à Era Vargas. E pensar que tudo isso começou por causa de uma briga entre 2 homens. Quem você acha que tem razão? Coronel José Pereira ou João Pessoa? Coloque sua opinião aí nos comentários. Se você gostou dessa história, então não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, para que você possa continuar acompanhando o nosso trabalho. Siga a gente também nas redes sociais, porque lá a gente traz a história dos municípios brasileiros. Já tem mais de 250 histórias por lá.
Não saia daqui sem assistir esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo!